Nosso convidado hoje é o cardiologista e geriatra Hélio Mororó. E o tema da nossa conversa hoje é sobre longevidade. Tudo bom? Tudo bem. Hélio, o que significa envelhecer com qualidade? Significa você viver até o último momento que você foi programado com a máxima qualidade de vida e você viver com a maior independência possível. Seria a gente tentar promover que a vida fosse feita uma lâmpada, que você brilhasse até o último momento e não passar os últimos anos da sua vida inválido. Existe um estudo que mostra que nós estamos realmente vivendo mais, mas em compensação, os últimos 20% da nossa vida é através de auxílio de outras pessoas, de invalidez, por exemplo, com uma doença terrível como o Alzheimer. O que é que adianta você viver 90 anos se os últimos 10, 15 anos da sua vida for inválido? Então, essa é a proposta da longevidade, a gente conseguir envelhecer com o máximo de saúde possível. A lâmpada sempre acesa. Isso. Existe uma idade para se começar a ir a um geriatra? Olha, eu costumo brincar que até um curso mais recente que eu dei também para algumas pessoas foi geriatria para pediatras. A gente começa a envelhecer a partir do momento que é fecundado, a partir do momento que nasce. Mas, em média, estabeleceu-se pela OMS que idoso seria aquele acima de 60 anos de idade. Mas, a partir dos 40 anos, os hormônios eles começam a cair. E, com isso, começam a cair várias funções do corpo. Então, é ideal que comece a procurar um profissional especialista em longevidade a partir dos 40 anos. Mas, lógico que não inviabiliza você procurar antes. Nos últimos anos, o brasileiro, principalmente, tem tido uma expectativa de vida muito mais alargada, aumentada, né? Por que é que a que você refere esse aumento de longevidade? Aos avanços da tecnologia, acredito boa parte aos antibióticos, mas em compensação, esse aumento não vem acompanhado de uma qualidade de vida. Então essa é justamente a nossa proposta, a proposta desse grupo, do grupo da longevidade. Não é só gerenciar sintomas ou gerenciar doenças, mas sim promover saúde, retornar ao corpo com elementos naturais, através da ortomolecular, através de um ozônio, através da acupuntura, através de medicamentos e de tratamentos mais naturais, de uma forma holística, que veja o ser humano como um todo, para que proporcione essa longevidade com qualidade. Quando a gente mede, é igual a gente medir o peso na balança, que a minha balança ela só vai me dar o peso corporal total, ela não vai separar o que é gordura, o que é músculo. Então, muitas vezes você está com peso teoricamente adequado para a sua altura, mas com percentual de gordura muito além. Então, na questão da longevidade, também tem que se levar em consideração isso, a qualidade do corpo que você tem, a quantidade de exercício que você faz, a quantidade de água que você ingere e a quantidade de nutrientes necessários para manter toda a homeostase, ou seja, todo o corpo funcionando adequadamente. A gente, quando fala assim em velhice, vem logo na cabeça um porrilhão de doenças que são características à idade mais avançada, entendeu? É chamada de doenças crônicas. Certo? Quais são as doenças que crescem à medida que a população envelhece? Sem dúvida alguma, as doenças mediadas pela obesidade, que é uma epidemia mundial. E com isso afeta todas as outras áreas do corpo, como por exemplo a síndrome metabólica decorrente do acúmulo de gordura, que eu vou ter uma resistência à insulina, eu vou ter um aumento da pressão arterial, eu vou ter uma degeneração maior dos outros órgãos e sistemas. Então, o grande problema é a questão da alimentação e a nutrologia vem com o auxílio dos nutricionistas, uma junção do médico com o nutricionista, promover através do alimento uma recuperação dessa saúde. Porque hoje nós trocamos a facilidade por menor qualidade. As farinhas industrializadas que fazem com que a absorção seja rápida, por ser um alimento mais barato, mas em compensação eu tenho picos glicêmicos enormes e com isso vou exaurindo meu pâncreas. E essa gordura e esse açúcar que ele não é consumido, não é metabolizado através da energia da atividade física, ele é acumulado sob a forma de gordura. E aí fica lá no adipócito, que é o nosso maior órgão endócrino. E com isso fica retroalimentando todas essas doenças como diabetes, o envelhecimento precoce das artérias, comprometimento renal, comprometimento ocular, comprometimento de uma forma geral. Trabalhos mostram hoje que o adipócito durante muito tempo foi renegada, Isso. mas é uma das células que tem maior importância
importância vital no organismo humano, até para termos de célula-tronco, de reprodução e de tudo. É verdade isso? Ah, com certeza. E cada vez mais a gente está dando mais importância ao intestino também. Que antes havia uma preocupação em saber que o intestino era o segundo cérebro. Hoje já existe uma briga para saber que ele é o primeiro. Porque se nós formos prestar atenção, o nosso cérebro em si, ele não é tão esperto, porque ele é feito para a nossa sobrevivência. Então, quando você passa alguns momentos de privação, como a dieta, o efeito sanfona, então o cérebro entende aquele momento como um momento terrível de privação. Então, na primeira oportunidade, ele lança estímulo para que você coma cada vez mais. E o que é que a gente tem mais à disposição? Açúcares e calorias vazias. Então, o adipócito, ele está sendo muito estudado junto com a questão do intestino, da desbiose intestinal, porque é lá onde nós produzimos a maior parte de todas as substâncias, principalmente neurotransmissores, que fazem parte da nossa vida, porque a gente tem uma vida mais saudável. E na questão dos neurotransmissores, por exemplo, é no intestino que é produzida a serotonina. Ou seja, existe muita gente aí tomando remédios para depressão, muita gente tomando calmantes e tudo. Quando se cuidasse do estômago, do intestino, a serotonina ia equilibrar. Equilibrar e não havia tanta necessidade. Eu sei que a indústria farmacêutica não gosta muito disso, mas seria um ganho de saúde espetacular para a população. E como é que a medicina tem evoluído nesse sentido, então? Tem evoluído. É preocupante, mas o conhecimento que sai do laboratório, das pesquisas, ele leva em média, nos Estados Unidos e na Europa, 17 anos para atingir o nosso cliente. Aqui no Brasil, demora um pouco mais, por alguns entraves dos órgãos gestores, da burocracia, tudo. Por exemplo, desde 2004, que eu já estudava e já havia isso nos Estados Unidos, falar sobre a questão do rejuvenescimento, de você repor os hormônios e fazer uma modulação hormonal, ou seja, você está com seus hormônios no período ótimo no seu corpo, coisa que só veio chegar agora em 2016 por aqui. E ainda assim muito combatido por alguns colegas extremamente tradicionalistas. A crítica que eu faço é, vamos parar, vamos escutar, vamos ver os trabalhos, vamos ver as evidências, antes de ser contra qualquer novidade, que no caso não é uma novidade, desde 2004 que a gente já vê isso. Vamos estudar, vamos debater, vamos escutar o outro lado também. Então, aqui no Brasil é um pouco mais travado isso, mas graças a Deus está se multiplicando os colegas e está se difundindo essa ideia. Por que isso? Você acha que defende algum outro interesse? Olha, seria temerário eu afirmar isso, mas sempre fica essa dúvida no ar. Mas eu quero crer, como eu era também há alguns anos antes, e você também passou na faculdade, que a gente entra na faculdade, a gente começa a aprender, começa a ser doutrinado, começa a respeitar os professores, começa a ter uma falsa impressão que somente a indústria farmacêutica é que está correta, está dona da verdade, e nos ensina a analisar os estudos sobre o N, número de pacientes, se foi adequado, se não foi, só não nos ensina a perguntar quem foi que financiou aqueles estudos. E aí a gente fica sempre diante de alguns desastres, vamos dizer assim, como o nome comercial Arcoxia com o o anti-inflamatório, que matou muitas pessoas, e o estudo que mostrava que ele era prejudicial aos pacientes foi escondido. E aí a gente começa a pensar, não há como a gente não pensar que existem outros interesses por trás. Por quê? Se levarmos em conta que a indenização das pessoas que morreram, e muito, em decorrência especificamente desse Coxib, ele promoveu para o laboratório uma indenização de alguns milhões de reais. Em compensação, eles ganharam vários bilhões de reais em cima. Ou seja, valeu a pena ter matado tanta gente. E se a gente, dentre as críticas que a gente faz, principalmente nas críticas que a gente recebe em relação ao ortomolecular, na reposição de vitaminas acima das RDAs, ou seja, das recomendações diárias, a gente lembra que essas recomendações foram baseadas para que um organismo não ficasse doente e não para você desempenhar o seu ótimo, o seu máximo. Então, nos últimos estudos, medicamentos, eles mataram muito mais de 100 milhares de pacientes em todo o mundo. Vitamina nunca matou ninguém. Então,
Aí a gente fica pensando, há algum interesse por trás? Sempre há algum interesse. Lógico, né? Ô Hélio, o que é que os jovens e como eles enxergam hoje essa questão sobre a longevidade? É uma preocupação grande, porque nós vivemos numa ditadura da beleza, num padrão de beleza que muitas vezes ele é impossível de ser atingido, é um padrão Photoshop. Quando deveria procurar a normalidade e a saúde. Nada contra os corpos bonitos, sarados, eu tenho vários atletas, acompanho vários atletas também, mas eu acho que a gente deve ter bom senso e o profissional deveria ter bom senso também em relação a todo o procedimento que ele indica. Porque às vezes chegam pessoas lá com expectativas irreais e o profissional não sabe lidar muito bem e não quer decepcionar o cliente e termina se prejudicando e prejudicando o cliente. Hoje uma das minhas grandes preocupações, tanto que foi isso que me levou também ao lado de fazer uma pós em medicina esportiva, foi a quantidade estúpida de anabolizantes que estão sendo comercializados livremente nas academias. Então isso me preocupou muito, fui estudar mais a fundo isso aí para tentar resgatar, porque é comum a gente ver um jovem com 26, 27, 28 anos, com o seu eixo completamente detonado, com as suas gônadas, suas glândulas reprodutoras comprometidas, que não vai poder ser pai, isso quando não tem um comprometimento fulminante do fígado. Então é preocupante essa cobrança da mídia pelo corpo perfeito, que isso não existe. Seria o mais saudável possível que você procurasse ver. Então aquelas pessoas que procuram se cuidar mais cedo, fazer uma atividade física regular, tomar seus suplementos. Por que suplementação é importante? Nós temos um solo pobre. Então aqueles legumes, aqueles vegetais, aquelas frutas já não tem tantas vitaminas como teriam no passado. Então já tem um solo pobre, mal adubado, com agrotóxico. Todos esses alimentos são colhidos de forma inadequada, armazenados e transportados de forma inadequada. Então, quando chega na mesa do consumidor, por mais que ele tenha uma dieta bastante equilibrada, mas vai ficar sempre devendo, porque a quantidade efetiva que tem é mínima. Então, nós precisamos fazer uma suplementação disso. E, como você dizia, não mata ninguém, né? Não. E um caso interessante, por exemplo, relembrando o segundo grau, a questão do iodo, que é uma polêmica também. Ora, nós temos uma epidemia de hipotiroidismo subclínico. Por que a gente diz isso? Porque nós não temos receptores para iodo somente na tiroide, mas por todo o corpo. E é feita aquela brincadeira, aquela dança das cadeiras, que o pessoal fica circulando, onde tem a cadeira senta e fica de fora. E adivinha quem é que fica de fora? Quando eu tenho na mesma cadeia dos halogênios, eu tenho flúor, na pasta de dente que eu tomo empurrado e tinha um projeto, graças a Deus, não passou, de botar flúor na água. Eu tenho cloro, na água que eu escovo os dentes, na água que eu tomo banho, na água que eu bebo também. Eu tenho alumínio, principalmente as pessoas numa condição social que não tem recurso para comprar uma panela de inox, alguma coisa assim, e fica sendo liberado, e a Alzheimer está ligado a... Provado, né? Provado já, que é o depósito de alumínio há muito tempo. Então, e eu tenho o bromo, que é, junto com o glúten, meu pior vilão. Por quê? Porque usa-se brometo no nosso pãozinho do dia a dia. Ou seja, então, competindo com o pobre do iodo, eu tenho todos esses elementos. E aí você não sabe porque você está cansado, você está indisposto e tudo. Quando uma mudança de hábitos seria fundamental, e uma suplementação, coisa simples, de iodo. O nosso sal, que é aquele sal refinado, tem uma quantidade mínima para cada quilo de iodo. E esse iodo, ele é volátil também. Então você colocou no saleiro, ele evapora. Ou seja, nós estamos comendo cada vez menos iodo, se intoxicando cada vez com mais glúten, se intoxicando também com o nosso leite. Não é que a gente vai fazer o terrorismo do leite. Lógico, um cappuccino é uma coisa maravilhosa, um bolo é uma coisa maravilhosa, mas como a gente não mora em Marte, então não há como viver isso. Então vamos deixar 80%, 90% de alimentação saudável e guardar esse leite, esse pão para uma festa, para a gente não ser aquele camarada chato que vai para uma festa de fim de ano e leva a marmitinha. Por que tem aparecido tanto hoje intolerância à lactose? Na realidade, essa questão da intolerância não é bem nem intolerância. A lactose é o mínimo dos problemas.
A nossa preocupação é com a caseína, com a proteína do leite, que junto com um tubo intestinal já sofrido, vai começar a passar a ser permeável, intestino permeável, vai começar a passar e desenvolver sinais inflamatórios. Então essa é a nossa grande preocupação. E a questão do consumo do leite, a gente foi envolvido já por propaganda desde pequeno e tudo, então não há razão de ser a questão do consumo do leite, a não ser meramente questão de sabor, questão de paladar, porque uma folha de couve contém mais cálcio do que 1 litro de leite, uma folha de amora 22 vezes mais, então não é para a questão do cálcio em si. E a maioria dos nossos leites, quando a gente vai colocá-los à disposição do mercado, ele é pasteurizado, ou seja, resfriado e esquentado bruscamente. Eu mato tudo bactéria. Então o que é que eu tenho ali? Ali eu só tenho água e cálcio. E o cálcio, numa grande epidemia que nós temos também da falta da vitamina D, uma vez que a gente não toma mais sol, esse cálcio sem a vitamina D não é absorvido. Então ele vai para onde? Para os bicos de papagaio, para as minhas válvulas cardíacas, para as minhas articulações. Então, a minha ideia é entregar para você um paciente completamente saudável, porque é diferente a qualidade do material que eu te entrego. Imagina, uma jovem, uma cirurgia plástica muda vidas. Eu tenho um exemplo em casa com a filha minha. Então tinha displasia mamária por alimentação errada e outras coisas, e nós corrigimos tudo isso e ficou a mama flácida. Então ela partiu para as mãos de um profissional plástico, então mudou a vida da jovem. De moça tímida e tudo assim, ela passou a ser mais arrojada, passou a ser mais disposta. Então, confiante, isso muda a vida das pessoas. Agora, como meu amigo vai operar, poder fazer a transformação desse milagre, se não tem um material adequado para trabalhar? Então, essa é a nossa missão, deixar as pessoas o mais saudável possível. E o segredo é morrer jovem, o mais tarde possível. Hélio, quem quiser seu contato e quiser uma informação mais detalhada, como é que faz para marcar uma consulta com você? Hoje eu estou atendendo na Dermo Spa, lá em Caruaru. E em breve o consultório já vai ficar pronto aqui no Recife também. Numa próxima oportunidade eu já posso lhe passar. Mas o telefone de Caruaru é 999 14 9526. Obrigado pela nossa entrevista. E você em casa não sai daí. Logo mais estaremos de volta com outro bloco de medicina estética para você. No final do século XIX, um anatomista francês, Marie-François Xavier Bichat, pesquisador da anatomia humana, ele roubava corpos para poder fazer os estudos anatômicos dele, pesquisou bastante uma bola de gordura que tem no nosso corpo entre o masseter e o bucinador. Inclusive, essa bola, nas crianças, elas têm a função de servir para deslizar um músculo no outro e facilitar o processo de amamentação. Então, o Bichat descobriu essas bolas e pesquisou, e hoje se usa na retirada delas com o nome de bichectomia, ou seja, tomia tirar a bola de Bichat, que tem sido uma cirurgia bastante realizada ultimamente com fins estéticos pelas atrizes, certo? Pelas pessoas que têm o rosto mais gordo, no intuito de tornar um rosto mais elegante, mais anguloso, proeminências do malar e da mandíbula, elas ficam mais aparentes nas maquiagens, nos processos de embelezamento que se usa naturalmente. É uma cirurgia que pode ser feita até ambulatorialmente, por tanto cirurgião plástico, como cirurgião de cabeça e pescoço, e até mesmo os maxilofaciais têm realizado bastante essa cirurgia, tanto que ultimamente tem sido a cirurgia que, em número de percentuais, mais cresceu dentro do Brasil. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica atesta isso através de números. O tempo de execução varia entre uns 30 minutos a 45, nas mãos de quem tem habilidade para fazer, e a recuperação
o indivíduo que se opera 2, 3 dias depois já pode estar nas suas atividades normais. É uma pequena incisão que é realizada no terceiro molar, na parte, vamos dizer assim, da dobra da bochecha, até se atingir o local onde está a bolsa. E depois sai puxando essa gordura suavemente para que não haja lesões nervosas nem da parótida que se encontra nessa região. Recuperação rápida pode ser feita associada a outras cirurgias. Ultimamente eu tenho associado bastante essa retirada da bolsa aos lifts faciais, o que faz com que o rosto fique mais emagrecido e dê um sinal de juventude maior, porque quando a gente perde as angulações do rosto, é feita a curva do corpo, você vai tendo uma elegância maior no rosto. Aí essa angulação favorecer o embelezamento atualmente das mulheres. O tamanho dessas bolas de Bichat, elas variam mais ou menos no volume, vamos dizer assim, de um tamanho de uma pitomba, às vezes até um tamanho de um limão, certo? Elas são retiradas, podem ser retiradas totalmente ou parcialmente. É muito comum você ver elas o Poderoso Chefão, tem aquelas, já chamam pochete, aquela bolsa que vem aqui embaixo e dá aquele aspecto pesado, levando o canto da boca para baixo e desfazendo a linha mandibular. O termo lipoescultura, como diz, é você esculpir a gordura. A cirurgia plástica começou com a lipoaspiração em 1981, com um francês chamado Illoux, que faleceu agora há pouco tempo. E o Illoux, ele começou a fazer aspirações para fazer aborto. E notou que com isso ele podia desprender células gordurosas. Então passou a usar isso com fins estéticos, a tirar excesso de gordura, principalmente nessas áreas de culotes. Então daí nasceu a lipoaspiração, que depois de algum tempo notou-se que havia, além de excesso em determinadas áreas do corpo, havia também lugares onde havia depressões, falta da gordura. Então se começou a injetar essa gordura nessas áreas que tinha as depressões. Daí o nome de lipoescultura. Você esculpir com a gordura, você tirar de um lugar, você botar no outro, você modelar o corpo através da falta e do excesso da gordura. Então esse nome lipoescultura vem daí. Apesar de, se você também só tira, você está esculpindo. Mas a lipoescultura é mais no sentido de tirar e botar. Hoje a gente tem um refinamento muito maior da lipoescultura, que é chamado lipofilling. Esse lipofilling, a gente injeta quantidades mínimas de gordura, às vezes para refazer o próprio colágeno, o fibroblasto da pele. Às vezes o paciente envelhecido, onde a pele não tem mais aquele tônus, a gente injeta quase só o óleo da gordura embaixo da pele e faz que com isso se rejuvenesça. As reconstruções mamárias, hoje que se faz, fica algumas depressões, alguma coisa com a cirurgia simples, você faz esse contorno ficar mais normal, harmonioso e quase com o resultado de uma plástica mamária mesmo normal, quando se faz a reconstrução através do lipofilling. É uma lipoescultura mais refinada. Agora, esse nome também de lipoescultura, lipofilling, lipolight, se presta muito às pessoas que querem utilizar a cirurgia plástica como um meio, vamos dizer assim, de enriquecimento. Muda o nome e diz que é um procedimento novo. Na realidade, o fundamento essencial da lipoaspiração ainda é o fundamento de Illoux, ou seja, é um objeto associado a qualquer coisa que faça sucção e que tire a gordura. Essa é uma lipoaspiração. Agora pode ser feita através de lipoaspirador, pode ser feita através de vibrolipo, de lipolaser, certo? Tudo isso é uma lipoaspiração. A técnica fundamental é retirar a gordura. E no caso da lipoescultura, retirar e colocar em outro lugar. Essa técnica do famoso bumbum brasileiro, que é hoje muito usada nos Estados Unidos, a gente tira
a gordura da região dorsal e injeta para refazer a região glútea. Apesar de haver uma absorção grande, cerca de 50% mais ou menos dessa gordura, ela fica, entendeu? Essa técnica, inclusive, foi bastante divulgada por um cirurgião aqui de Pernambuco, Dr. Carlos Romero Cabral, que fez uma casuística enorme em cima disso. E de início foi até refutado, foi criticado, mas é uma técnica que tem se consolidado. A famosa, o bumbum brasileiro. Ela vai variar o tempo de efetivação do ato cirúrgico, dependendo do que a gente queira tirar e do que a gente queira botar, entendeu? Se você quer fazer um procedimento pequeno, às vezes você pode fazer uma lipoescultura de sulco nasogeniano só. Você no próprio consultório tira um pouco de gordura ou do abdômen, da região interna do joelho, para aplicar, refazendo essas rugas de expressão. O famoso bigode chinês, uma cirurgia que é feita com anestésico local. Mas também você pode tirar grandes quantidades de gordura para injetar nas nádegas ou para injetar, às vezes, em algumas depressões que a pessoa possa ter na região da coxa. Quanto maior a irrigação da área, seria melhor a pega desse tecido que vai ser colocado para remodelar o corpo. As regiões mais comuns onde se faz a lipoescultura é exatamente nas nádegas. E hoje tem se aplicado bastante a lipoescultura para a reconstrução de mama, onde você faz a modelagem da neomama, da mama que é feita através de retalhos dorsal, com implante de silicone. Às vezes fica pequenas depressões, você vai fazendo com que esse contorno seja normalizado através da enxertia gordurosa, ou da lipoenxertia. O processo de integração da gordura enxertada leva mais ou menos em torno de 60 dias. Após 60 dias, se não houver tido uma absorção completa uma absorção da gordura, essa gordura que ficou, ela já não vai ser mais absorvida, ela vai funcionar no organismo do indivíduo como se ela fizesse parte do organismo. Muito embora, quando é feito um enxerto muito grande em algumas áreas, o meio desse enxerto ele não tem irrigação própria e passa a funcionar como a gente chama, uma esteatose, necrose gordurosa.